Glória a Jesus. Boa noite, amados. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. O resultado, queridos, da fé, como diz Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, o resultado da fé, bom, ela tem muitas coisas, mas o principal resultado, o mais profundo resultado da fé é o descanso, que é a fé que alcança nossas emoções. Por exemplo, você pode crer que Deus é poderoso, orar e Deus responder uma oração. Então, Deus responde a oração, aquela oração respondida se encerra nela mesma, porque você glorifica, aí já não. Quer dizer, ela se encerra ali e você glorifica. Então, aquela obra de Deus levou a um louvor, mas também se encerra ali. Mas o descanso, quando você crê em Deus e a circunstância continua, e a fé produz em você a paz que excede todo o entendimento, aquilo torna um caráter. Você te transforma naquilo que você assume. Então você descansa como Jesus no barco no meio da tempestade. Você está igualzinho a ele. A tempestade está lá, mas você está igualzinho a ele, porque a fé produz descanso. Esse é o mais profundo, digamos assim, aspecto, fruto da fé, né? Glória a Deus. Os irmãos perceberam que o ambiente está diferente hoje, né? Perceberam não? Ambiente bem diferente, um ar espiritual, uma aura espiritual. Glória a Deus, né? Deus é bom. Eu também devo estar alguma coisa diferente para bem, porque na última vez eu estava diferente para mal. Me perguntaram, o seu cabelo, eu nem sei, porque que eu não tenho controle de qualidade, a gente veste o que tem que vestir, penteia o que tem que pentear sem controle de qualidade, né? Mas o controle de qualidade chegou, aí fica melhor. Queridos, antes de eu ler um texto bíblico e a gente falar ainda a continuação nessa passagem, eu queria só dar uma lembrada, algumas coisas, pontos importantes, porque a gente vê que primeiro tem muita gente, muita gente que me dá, inclusive, feedback de estar assistindo a Macro, não somente pessoas da comunidade videira, mas outras pessoas, e alguns aqui visitando, muita gente assim. Então, lembrar a vocês algumas coisas. Nós somos uma comunidade cristã, que a gente, quando vai se identificar para alguma pessoa, a gente vai dizer, você é evangélico? Não, eu sou cristão. A gente se identifica como cristão, porque aquele é o primeiro termo que está em Atos capítulo 11, verso 17, que pela primeira vez foram chamados cristãos, aqueles irmãos de Antioquia, e os cristãos seguem a Cristo Jesus. Evangélico, hoje é uma religião, que ela contém basicamente o quê? A religião evangélica é basicamente a fé. O sujeito crê em Jesus, que está salvo, e ele crê na presença nos cultos. Basicamente, o evangélico é aquele que crê em Jesus para a salvação, e aquele que frequenta cultos e reuniões, né? Não tem tanta coisa a mais, né? Crê que Jesus vai voltar, é um dogma, e qualquer um crê, né? O católico também crê. Mas existem muitas questões, e a principal de todas elas é que nós estamos aqui para que o Senhor nos ajude a praticar a palavra. O texto base é lá de Mateus capítulo 7, que diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará na reunião dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia, em meu nome, fizemos isso, apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Então, assim, a falta da prática, você pode ter a fé, mas não vai chegar no final. Não vai chegar. Agora, no momento, você fala, não, agora eu estou salvo. Eu também digo, mesma coisa. Mas só que Jesus não chegou agora. Ele vai demorar um pouco de tempo. E a falta de prática vai criar um caráter dúbio. Quando a pessoa tem fé e não tem prática, ela tem um caráter dúbio. E esse caráter dúbio, ou seja, eu acredito, mas não pratico, acredito, mas não vivo, constrói uma vida dúbia que leva ao buraco. Lá na frente, numa situação de família, numa situação de enfermidade, numa situação financeira, a pessoa sucumbe. Não vai. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por isso que a gente não pode aumentar o número de cultos aqui na igreja, porque o culto não vai adicionar a você mais santidade. Não vai. Eu sei que muitos crentes acreditam o contrário. Eu já estive com um pastor que a igreja dele tinha 21 cultos na semana. 21 cultos. A igreja fica em Santo Antônio de Jesus, para você não dizer que é um chute. Eu estava lá visitando, a igreja tem 21 cultos. E o irmão só não vai, parece que era um dia na semana que ele tinha descanso, mas a igreja tinha 21 cultos, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, segunda a segunda.
E assim, ele acredita naquilo. Deus abençoe. Cada um pode acreditar em doente, em que um homem não foi na lua, o que foi. Pode acreditar em tudo, mas não é isso que vai fazer a salvação. A salvação, a pessoa se apropria pela fé, mas uma vez se apropriando pela fé, aí ele vai ter que produzir obras, que a fé sem obras é morta. E as obras são a prática. E é a parte difícil do Evangelho. Por isso não adianta aumentar o número de cultos aqui. O culto de um milagre, culto de não sei o quê, não vai adiantar. Na hora que você tem uma necessidade, você tem que sentar com alguém e conversar. Na hora que você tem um pecado, você tem que sentar com alguém e confessar. Na hora que você tem uma demanda emocional, você tem que sentar com alguém e chorar. Não tem jeito. Isso aí é que faz a diferença na vida de cada um. Eu sei que isso não dá ibope, não estou me lixando para ibope. A gente não está atrás de ibope. Essa semana eu tive também com um pastor, passou a tarde comigo, e um pastor aqui da cidade de Feira de Santana. E eu preguei num evento aqui, aí ele foi lá atrás, eu preciso urgente e tal, quero que você me discipule e tal. Aí a gente conversou, um homem de Deus. Mas, irmãos, a demanda sempre é a mesma. A questão de sentar, ouvir, falar, abrir coração e dizer, ministre sobre a minha vida. É sempre o que faz diferença na vida de alguém. É por isso que a gente não vai aumentar o número de cultos. Mas esse culto aqui, que é o culto de ensino da palavra, eu requeiro a você, peço a você, insisto a você que Deus traga você em concentração, né? Eu vou falar aqui uma coisinha simples, tranquila. A gente serve, né? Tem muitos ministérios acontecendo, tem 3 pessoas, quatro pessoas ali na mídia, tem gente lá no Videira Café, mas é muito fácil se distrair, queridos. É muito fácil. Quer ver? Domingo passado, o cabo do contrabaixo de Lucas deu defeito. Ninguém sabe disso. Saiu, estava lá, aí 3 pessoas, Jaelson, Fabrício e Fábio, foram tentar consertar durante o culto o cabo do contrabaixo que ele ia tocar no final. Perderam a mensagem. Porque não tem como, você como pegar lá, isso aqui, fica aqui com... Daí, a pessoa se distraiu, perdeu, já foi. Então, é assim, eu queria lhe pedir, né? Se você se distrair também, não tem problema, fique à vontade para se distrair. Aqui só tem adulto, mas se você conseguir se concentrar, é melhor para você. Vamos fechar nossos olhos. Eu queria orar por Ana Alice. Ela queria que ela ficasse de pé, ela vai fazer cirurgia no sábado. Fique de pé aí, Ana Alice, e a gente vai orar por ela. Feche seus olhos, vai fazer uma cirurgia, e a gente vai orar por ela e por essa cirurgia. Feche seus olhos, igreja, em nome de Jesus. Senhor, Ana Alice está em pé aqui agora, Senhor, mas ela está em pé diante de Ti. Há um poder sobre a vida dela, e só há um médico que toca nesta mulher, Senhor. É o médico que é marido dela, sim, mas o médico dos médicos que toca para curar. Nós reivindicamos, pedimos, clamamos a ação deste médico, Jesus Cristo de Nazaré, sobre a vida dela. Mas eu peço, Espírito Santo, que o Senhor também toque na sua alma. Traga a ela descanso, fé que traz descanso. Traga a ela o dom da fé, em nome de Jesus, que este dom da fé seja repartido esta noite, para que ela tenha a melhor de todas as noites dos últimos 30 dias, desde que tomou um diagnóstico, desde que viu a cirurgia ser marcada, que seja a melhor de todas as noites, Senhor. Que ela levante amanhã com a certeza de que o Senhor está com ela, mas uma certeza que vai para além da lógica, que entra na alma, dá descanso e faz com que ela, entrando naquele hospital, ela seja uma testemunha naquele lugar, Pai. E em nome de Jesus, eu sei que assim será, porque a Tua igreja ora neste nome poderoso. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus amados, a gente tem aqui uma continuidade, e você já sabe que alguns assuntos a gente fala uma vez só, e esse assunto eu vou falar uma vez só, né? Eu já disse a vocês isso. É um assunto que você pode rever, né? No outro dia, Marlene tinha assistido já 3 vezes, tem outra pessoa que tinha assistido 3 vezes, Guilherme, Deus abençoe você, Guilherme, um abraço para você, ele está assistindo agora, já tinha assistido 2 vezes, então isso, e a gente tem uma temática que resolve muita coisa, mas a minha luta de falar nessa temática, queridos, não era falar em si. A minha luta nessa temática era encontrar o motivo de falar, não o falar. Falar não é problema. O problema é, Senhor, o que é que Tu queres com isso? Porque eu mesmo não tenho muita vontade de falar essas coisas. Mas, Deus querendo, então aí vem a segunda parte, o que Tu queres com isso? E a gente vai falar um pouquinho sobre a volta de Jesus, e eu vou ler um texto bíblico, que não coloquei no esboço, de Lucas capítulo 21, versos 5
em diante. Verso 5 em diante, até o verso 27. É um texto que eu vou ler rápido. Se ela quiser colocar na tela, pode ser. Lucas 21, 5 em diante. Eu vou ler de forma rápida para você ver. É disso que a gente vai falar. Da pior passagem, da mais difícil passagem de interpretar, que é o sermão profético. Essa passagem está em Mateus 24, em Marcos 13, Lucas 21. Não é fácil, é bem difícil. E há muitos anos eu estudo, e não sei porque o Espírito Santo descortinou algumas coisas aqui. Eu vou simplificar um pouco também, mas a gente vai começar lendo Lucas 21, 5 em diante. Diz assim o texto bíblico: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Jesus, porém, disse: disto que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí diz: mestre, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estão prestes a acontecer? E o texto continua dizendo, ele respondeu: tenham cuidado. Olha só o que vai acontecer nessa resposta. Ele respondeu: tenham cuidado de não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu e o tempo está próximo. Não os sigam. O texto continua e diz: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Antes, porém, de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e de governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Continua o texto. Contudo, convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Pois darei a vocês palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Aleluia. Ganhem a vida de vocês por meio da perseverança. Pode continuar. Agora, mudou completamente. A gente está falando para todos nós aqui. Mudou de repente. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada, serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpram os tempos deles. E essa outra parte do 25 em diante, eu não vou falar, porque essa já mudou de novo. Ó. Haverá sinais do céu, na lua, nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia, perplexidade, com o bramido e agitação do mar. E aí, você continuando, desmaiarão, pode passar o versículo, e aí diz, então virão, rapidinho, terceiro versículo, então virão o Filho do Homem vindo de uma nuvem com poder e grande glória. Essa última parte eu não vou falar agora. Vamos voltar para a projeção lá. Você começa a perceber que o tema da volta de Jesus, ele tomou a história da humanidade, e a história da igreja ela foi muito marcada por esse tema, mas muito mesmo. Não é um tema simples e nem é um tema secundário. Aliás, Martin Lloyd-Jones, ele fala que quando a igreja não está atenta a esse tema, ela está presa nas coisas da terra. É algo assim forte. Mas no século III, Hipólito que escreve que um bispo da Síria determinou
que todos deveriam vender as suas propriedades, porque Jesus ia voltar em data tal, já no século III, ano 260 mais ou menos. E aí todo mundo foi para o deserto e aí o governo ficou sabendo daquilo, foi uma confusão, terminou que eles não foram presos, mas Jesus não voltou, criou uma bagunça. Logo depois, na mesma época, no Ponto, que é uma parte da Cilícia, né, que é uma parte da África do Norte, lá no Ponto, um homem disse, Jesus vai voltar em tal data. Jesus não voltou, mas as pessoas venderam suas propriedades e se tornaram mendigos, inclusive porque perderam as propriedades. As mulheres, então, desistiram de tudo, casaram aleatoriamente, houve uma confusão muito grande. E houveram vários outros casos, mas o caso interessante é que no ano 1000, por conta da escatologia, no ano 1000, por causa desse número 1000, a igreja estava assustadíssima. Eu não sei se você se recorda, que muita gente, na época que ia ter a virada do milênio, no ano 2000, muita gente estava dizendo que ia ter uma hecatombe, ia ter um caos, não sei o que. Você lembra disso, né? Os computadores iam travar, o mundo ia, né, mudar tudo. E teve gente que ainda disse que Jesus ia voltar, né? Então, no ano 1000, disseram que Satanás seria solto, né? Claro, não foi solto, ele já está solto mesmo. Esse Joaquim de Florença também, ele previu. Agora, esse de John Hus, que está ali, é o quarto ponto ali, do século 14 e 15, esse eu vou ler com vocês aqui agora, que é barra pesada. No século 16, esse camarada aí, John Matisse, ele transformou a cidade de Harley em Enoque, mudou o nome da cidade, e disse que ia purificar a cidade porque Jesus estava voltando, pegou todos os cristãos e mandou se rebatizar para a purificação, e começou a matar quem não queria se rebatizar. Também ele foi preso, e tudo isso, volta de Jesus. Quando chegou no século XIX, que aí é o século mais terrível nessa área, porque já tinha acontecido a Revolução Francesa, já aconteceram várias mudanças naquele século. Joseph Smith, você já sabe quem é esse cara, né? É Jesus Cristo, do Santo dos últimos dias, previu a volta de Jesus. Aí William Miller previu a volta de Jesus. Ellen White, do Adventismo, os dois adventistas, do Adventismo, previram a volta de Jesus. Ellen White previu que Jesus ia voltar em uma determinada data, não sei se é 1846, 64, mas ela previu a data, mas aí Jesus não voltou. Aí Ellen White falou assim, não, é para o seguinte, a gente falou errado, não era naquele monte, era naquele monte de cá que Jesus tinha que voltar. Como a gente foi para lá cá, Jesus não veio. Então, deixa lá. Aí criou o Adventismo. Charles Russell, que é quem? O Testemunho de Jeová. Todos eles criaram seitas por conta da situação da volta de Jesus. Agora, veja só. Quando John Hus morre, eu vou ler para vocês um texto, um pedacinho. Esse texto aí diz o seguinte: após a morte de John Hus, que é um reformador importantíssimo, os hussitas se dividiram em dois grupos, os taboristas radicais e apocalípticos e os ultraquistas. Olha lá, observamos que entre os taboristas o pré-milenismo não havia cessado, pelo contrário, estava mais vivo do que nunca. Vá só acompanhando as frases que você aprende, que você tem um vínculo com você. Este grupo dos taboristas se denominava em alusão ao Monte Tabor de Mateus 28. O Tabor foi o monte onde Baraque e Débora juntaram os anfitriãos que aniquilaram Císera, imortalizado em um dos grandes poemas da Bíblia, foi o Monte da Transfiguração de Jesus. Os taboristas acreditavam ainda que o Monte das Oliveiras era o lugar onde Jesus pregou o sermão profético, registrado nos 3 evangelhos, etc. E tal. Então, os taboristas eram essas pessoas. Mas esses taboristas começaram a determinar, já que Jesus vai voltar, fizeram um manifesto em 1419 que exortava os fiéis a fugirem para os lugares santos onde Jesus reapareceria. Exprimia-se assim um documento daquela época, depois vai dizer a origem desse documento. Caríssimos irmãos em Deus, sabei que se aproxima já o tempo do maior tormento. Ei-lo que chega, está às portas esse tempo anunciado por Cristo em seus evangelhos, por seus apóstolos e suas epístolas, por profetas e por João no Apocalipse. Nesse tempo, Deus, o Senhor, ordena a seus eleitos, pela voz de Isaías 51, fugir de entre os maus. Mas para onde devem fugir os eleitos de Deus? Para as cidades fortificadas que Deus suscitou no tempo do maior tormento, para que nelas seus eleitos se abriguem. Já meteu uma data, já meteu cidades e já meteu uma ordem de todo mundo fugir. Mas isso piora muito, irmãos, porque os militantes taboristas, tudo gente séria, gente cheia do Espírito, chegaram a anunciar a segunda vinda de Cristo para o ano 1420. E aí o Lourenço de Brezola diz o seguinte:
Alguns padres taboristas anunciaram a nova vinda de Jesus. Por ocasião desse evento, diziam: todos os maus e os adversários de verdade deverão perecer e ser exterminados, e os bons serão conservados. Os referidos padres, diz o documento do Lourenço de Brezola, os referidos padres pregavam: o tempo da vingança não é mais aquele da graça, da piedade pedida a Deus. E por isso, nenhuma piedade deve ser mostrada aos maus e aos adversários de Deus. Nesse tempo presente de vingança, não se deve, em relação aos adversários da lei de Deus, imitar Cristo em sua doçura, sua magnanimidade e sua misericórdia, mas apenas em seu zelo, seu furor e sua crueldade, sua justa maneira de retribuir. Neste tempo de vingança, é maldito todo fiel que não quiser ele próprio com sua espada derramar o sangue dos adversários da lei de Cristo. Cada fiel deve lavar suas mãos no sangue dos inimigos de Cristo, pois é bem-aventurado aquele que retribuía filha miserável do mesmo modo que ela própria nos retribuiu. Cada sacerdote de Cristo, nesse tempo de vingança, tem o direito e o dever de combater em pessoa, pela lei comum, de ferir e matar todos os pecadores e de usar sua espada e outras armas de instrumentos de combate. Irmãos, acredite se quiser, isso é evangelho na cabeça deles. Hoje você lê, você vê, esse cara é doido. Mas na hora que esses caras faziam, eles fizeram 5 guerras sucessivas contra o governo, e o governo perdeu as 5 guerras contra eles, porque eles eram em números, um volume muito grande. Para ter uma ideia, uma das guerras foram 100 mil pessoas lutar contra os crentes, e os crentes mataram 100 mil pessoas. Então, irmãos, a vinda de Jesus levantou tantas paixões e tantas intensidades, que isso se tornou instrumento de desvario em muita gente. Por essa razão é que eu coloquei essas muitas situações aqui, inclusive testemunho de Jeová, todas aquelas coisas que eu citei aí, como elementos de desvio, exatamente por conta da questão da volta de Jesus. Então, não é uma questão secundária. Por outro lado, eu não vou falar 10 vezes sobre isso. Vou falar hoje, falei na semana, vou falar hoje e mais uma vez. O texto bíblico diz: as atitudes de quem espera a volta de Cristo. Eu vou ler a parte em preto, os irmãos vão ler a parte em vermelho. Pode ser assim, amém? Vamos lá. 2 Timóteo 4,8. Não somente a mim, mas também a todos os que... A Bíblia diz, Tiago 5,7... Pois, irmãos, até a vinda do Senhor. E Lucas 12,43, bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, atitudes que eu já citei da outra vez. Lucas me chamou no sábado passado, estava comentando, sexta-feira, sábado, né? Sábado, e ele estava comentando sobre esse detalhe de Lucas 12,43. Quando Jesus vier, aquele que está servindo, ele estará em posição de perceber que Jesus veio. Ele estará em condições de receber Jesus. Aquele que está desatento, não. Mas olha o que diz, verso 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier... Então, não é só trabalhando, é vigiando. Ficai também vós, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí você vê, a hora que não cuidais, você pode observar. Qual foi a última vez que a gente pregou aqui sobre a volta de Jesus? Não estou falando na macro, estou falando de domingo. Você pode forçar a memória se foi em 2022 ou 2021. Porque naturalmente a gente prega sobre as coisas que estão acontecendo com a gente, sobre as nossas aflições, sobre as doenças, sobre os problemas. Jesus vai ficando de lado. A volta dele vai ficando de lado. Isso é próprio do nosso momento em que a gente se apega às coisas e sobrecarrega com os sentimentos em relação àquilo que a gente está vivendo. Eu também citei esse texto, que tipo de pessoa a gente vai ser. Eu vou ler a parte em preto. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. E aí eu dividi o próprio versículo em 4 partes. Em santo trato, piedade, aguardando e apressando para a vinda de Deus. Bom, isso aqui a gente já viu. Mas agora, eu queria colocar o sermão profético para você. E aí, eu vou começar com uma passagem bíblica, que é o sermão profético, é igualzinho. Mas eu vou começar em Mateus 23. Atente para isso agora, porque isso aí você não vai ouvir em lugar nenhum. Isso aqui você não vai ouvir em lugar nenhum. Estou te dizendo sem medo de errar. Tá? Primeiro que eu nunca vi.
Eu já estudo isso há muitos anos e eu nunca vi. Então, essas coisas, elas são... questão... depois eu vou explicar por quê. Quando aparecer aí, você vai entender. No final de Mateus 23, Jesus está falando contra os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus. Quando chega no final, em Mateus 23, no finalzinho do discurso, ai de vós, eu queria que a igreja lesse o 37, 38 e 39. Vamos ler? 1, 2, 3 já? Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Como a galinha ajunta os seus pintos, e tu não os quiseste. Eis que a vossa casa, porque eu vos digo, não me vereis mais. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ele já tinha entrado em Jerusalém, estava dentro do templo, no 23, 39, pum! Aí você vira 24:1. Lê o 24:1 aí para mim, por favor, a parte em amarelo. E quando Jesus ia, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem. Ou seja, aquele discurso pauleira em cima dos fariseus era sobre o templo, e ele diz: eis que está abandonada a vossa casa. Quando ele sai, os discípulos falam assim: sim, o que vai acontecer dessa casa tão bonita, cheia de pedras tão grandes? Marcos capítulo 13, a mesma coisa. Aí saindo ele do templo, disse ao seu discípulo: mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondeu Jesus: vês essas grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então a primeira coisa que você vai entender é que Jesus vai falar o sermão profético, que é Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, sobre Jerusalém e sobre o templo. Primeira coisa você entender. Isso é muito importante. É essencial, irmãos, porque todo mundo, quando lê a Bíblia, quando chega nessa parte, fica assim: meu Deus, haverá sinais no céu, haverá sinais, a lua vai estremecer, e a grande tribulação, meu Deus, e se embola todo, porque não sabe do que está tratando. Ele está tratando do templo e de Jerusalém. Então, quando ele começa a falar essas coisas, Marcos 13, 3, ele diz: assentando eles no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André disseram em particular: dize-nos quando essas coisas acontecerão. Ou seja, quando é que isso vai ser destruído? Então começa agora uma coisa que você nunca leu. Você nunca leu. Eu já tinha lido isso numa enciclopédia e eu cacei esse negócio até achar. E consegui achar hoje. Que eu tinha lido isso aí num lugar que eu não sabia onde era. E hoje eu consegui achar. Livro 6, capítulo 5, seção 3 e 4 de Flávio Josefo. Flávio Josefo é o historiador dos judeus, história dos judeus. Aí está escrito aí: a guerra dos judeus na antiguidade judaica relata que durante o cerco de Jerusalém houve sinais e presságios que muitos interpretaram como avisos divinos da iminente destruição. Ele não é cristão, ele é judeu. Ele menciona fenômenos como uma luz brilhante ao redor do altar e uma voz que dizia: vamos sair daqui. Isso está escrito no livro de Russell Norman Shapley, que ele diz que pessoas viram como que vultos desaparecendo e saindo de Jerusalém e do templo. Aí está escrito ali: esses eventos foram vistos como indicações de que a presença divina estava deixando o templo, alinhando-se com a ideia de que a casa seria abandonada. Eu não estou lendo vocês minha opinião. Isso é um texto histórico, está citado lá. Portanto, primeira coisa que quando a gente lê a Bíblia e vê aqueles textos complicados, o princípio das dores, entregarão a vocês nas sinagogas, vocês serão presos, e haverá falsos cristos, enganarão. Primeira coisa que você tem que pensar é que isso está querendo dizer de que Jerusalém e o templo vão ser destruídos. Deus vai passar de trator por cima disso. Ele não está falando sobre outros assuntos. O assunto é o templo e Jerusalém e as pedras desse lugar. Perfeito. Essa é a primeira coisa. Mas, quem é que está presente nessa passagem? E você vai... Eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse em lugar nenhum, e eu vou dizer hoje no final dessa palavra aqui. Marcos 24, 16. Eu vou ler em preto e vocês lêem a parte em amarelo. Então os que estiverem na Judéia... Perdão. Foi mal. Parece até que Fernanda nem está aqui hoje. Então os que estiverem na... Fujam para os montes. Então os que estiverem na... Outra passagem.
mas só que de Lucas, fujam para os montes. Observe bem, então essa palavra é para judeu, da Judéia. Judéia é o quê? Uma província. O que tem na Judéia? Jerusalém. Mas não tem só judeus, a palavra não é só para judeus, tem também outras pessoas nessa passagem que são citadas. Quem são essas pessoas além dos judeus? Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações. Então tem cristão envolvido. Naquela passagem tem cristão e tem judeu. Será que tem judeu mesmo? Então vou ler Mateus 24, 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem... O judeu tem problema com o sábado. O judeu não pode fugir no sábado. Então nessa passagem você vai encontrar judeus e cristãos. A primeira parte da passagem é para cristãos. Então significa que ele está falando para Pedro, para João, para André, para Bartolomeu, uma coisa que vale para você. Porque essa palavra é dali até o final dos tempos. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Então eu vou lhe dizer uma coisa bem clara. Se você não está sendo perseguido e odiado, talvez você esteja do lado do diabo. Talvez o seu evangelho não é mais evangelho. É política cristã, política social. Por quê? Quando acontecer o pecado à sua volta, você tem que tomar uma decisão, irmão. Não se trata de que você tem que jogar pedra em ninguém, mas tem que tomar uma decisão. Senhor, o que eu faço agora? Você tem que orar. No mínimo, você tem que orar. Senhor, o que eu faço aqui agora? Não compactuar, óbvio, mas você tem que tomar uma decisão. Se você vai falar com alguém, se você vai pregar o evangelho, se você vai entregar um livro, mas você não pode ficar como sal que não salga. Porque o texto diz, sereis odiados por causa do meu nome. Essa palavra é para todo discípulo de Jesus. Por isso o Sermão do Monte tem pedaços que são para nós. Porque continua sendo. Porque não é escatológico. Esse pedaço não é escatológico. Desde o momento que Jesus contou o sermão do profético, até a volta dele, isso tudo que ele falou vai continuar acontecendo. Sereis entregues na sinagoga, sereis perseguidos, odiados por causa do meu nome, aparecerão muitos falsos cristos. Tudo igual, continua igual. Vocês sabem que no Brasil tem um doido chamado Henrique Cristo, né? Você não é aquele cara lá, eu sou Cristo, aquele cara doido. Quer dizer, em todo lugar vai aparecer gente falsa. Continua acontecendo. Porém, também tem judeu. Por essa razão, eu digo que o sermão profético que ele tem é sobre Jerusalém e tem judeu e cristão dentro dessa passagem. Por isso fala da Judéia. Mas, para quem estuda a Bíblia, para quem gosta de estudo bíblico, vem uma parte difícil que vai ser simplificada agora. Eu vou ler a parte em preto. Ora, quando virdes desolação, que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, judeus, fujam para os montes. Quando, pois, virdes que, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê inteiro. Misericórdia, o que é a abominação da desolação? Eu, sinceramente, sempre perguntava o que era esse nome horroroso. Não tinha um negócio melhor para traduzir, não? A abominação da desolação. Botava só uma coisa só. Quando a pauleira estiver presente, botava um nome assim, mas botaram abominação da desolação. O que é isso? A própria Bíblia responde. Eu vou ler a parte preta e você lê a parte que estiver em amarelo. Lucas 21 e 20 já responde. Mas quando os virdes, sabei então que é e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os templos dos gentios se completem. O que é a abominação terrível que apareceu naquele dia, que Jesus disse que Daniel tinha profetizado e Jesus confirmou? O que é? Segundo o historiador Flávio Joséfo, o rei Herodes I perseguiu Jesus quando era bebê, quando era criança, chegou a violar o texto de Levítico, capítulo 1, verso 2, que fala da abominação. Olha a profanação que Herodes fez, dizendo, Flávio Joséfo, entre essas obras profanas de Herodes, ele tinha feito colocar e consagrar sobre o portal do templo uma águia de ouro, do tamanho extraordinário, de muito valor. E agora Flávio José completa dizendo, embora as nossas leis proíbam expressamente fazer figuras de animais. É mais ou menos assim, irmão. Chega aqui na videira, chega aqui, alguém forçar a gente a colocar aqui uma imagem
não sei se eu devo dizer algum tipo, mas uma imagem, pronto, eu não vou dizer nome não, tá? Você já entendeu, uma imagem aqui de Iemanjá, pronto. Não, tem que colocar, todos os templos da Bahia vão colocar uma imagem de Iemanjá. E a gente vai domingo que vem e tem uma imagem de Iemanjá e a gente vai cultuar. O que seria para a gente cultuar diante da imagem de Iemanjá aqui atrás de nós? Obrigação, o governo mandou fazer isso. Já pensou o que é isso? Pois no templo, ele foi lá em cima do templo e colocou uma águia gigante de ouro. E aquilo é um sacrilégio, é uma abominação, segundo o Levítico, segundo o Deuteronômio, no capítulo 9, tudo isso aí. Ou seja, algumas coisas muito graves começaram a acontecer. E o exército romano era um exército que carregava, é claro, tinha armas, tinha soldados, mas carregava estandartes com os deuses Netuno, com deuses Zeus, com deuses, tudo que era tipo, carregava aqueles negócios assim grandes. Entre eles tinha a águia, mas tinha também aqueles enormes figuras idolátricas que eles andavam pelo meio. Vocês devem ter assistido o Gladiador, lembra do filme Gladiador? Naquele iniciozinho que está aquelas tropas ali avançando, e era sempre assim. Então, essa descrição de Flávio Josefo, eu não vou ler, mas aqui ele fala ali em amarelo, vinha, depois a águia imperial, tarará. Então, o que acontece? Quando Daniel profetizou, ele disse, um dia vai chegar a abominação em Jerusalém. E vocês vão ver o que vai acontecer. O negócio é tão sério que Jesus cá na frente fez. Vocês se lembram que Daniel falou? Pois vai chegar o dia. Vai chegar o dia que a abominação vai chegar. O que é a abominação? É o exército romano que não perdoa ninguém, que vem em nome de deuses falsos e que carrega insígnias abomináveis aos olhos dos judeus. E os judeus estão por aqui com eles, porque eles botaram a mesma águia que eles carregam nos exércitos, que comanda os exércitos, está lá a águia no templo. Eles doidos para tirar aquele negócio, mas não pode tirar, porque Herodes é o comandante, é o rei da Judéia. Então vocês têm um problema de idolatria, o judeu morre com um negócio desse. Pois esse exército vai chegar diante de vocês, e vocês vão ser passados ao fio da espada por todos eles, vão morrer todos. Irmãos, isto é algo que, a história é terrível, eu tenho uma história aqui, toda ela, vou ver se dá tempo de ler para vocês um pedacinho dessa história, mas a Bíblia previu os piores dias de toda a humanidade para os judeus desobedientes. Irmãos, eu gostaria de pensar que os piores dias serão os dias futuros, quando Satanás, blá, blá, não serão, não. Os piores dias de todos os tempos foram esses dias da destruição de Jerusalém. Não dá para eu passar para vocês os detalhes, mas Flávio Josefo, ele escapou para relatar o que aconteceu. E se você ler a história dos judeus, é alguma coisa terrível. Só vou dizer uma coisinha para vocês de como foi. O Império Romano, ele não tinha soldados romanos de Roma, falando latim, não era assim. Ele chegava aqui e contratava os povos locais. E quem foi que entrou em Jerusalém para destruir os judeus? Amonitas, moabitas, filisteus, perizeus, aqueles povos que Israel matou, o restinho que estava vivo, Roma juntou e botou para entrar em Jerusalém. Quando esses homens entraram em Jerusalém, eles entravam, os filisteus entraram para se vingar tudo que tinham sofrido ao longo dos séculos. E eles matavam, mas não matavam de qualquer jeito, matavam com requinte de crueldade. Matavam grávidas, velhos, crianças, todo tipo de gente. E foi o que eles fizeram. A história conta cada horror absurdo de morte os judeus vivenciaram. Mas, olha só, o texto também vai dizer que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte atrás. Olha o que vai dizer no 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, isso é um negócio assim, se você está ficando assustado, não precisa ficar assustado, porque isso já passou. Né? Mas olha só a história. Por causa dos escolhidos, foi abreviado? Aconteceu assim. O Império Romano estava sendo comandado por um imperador, por um general chamado Sestio. E ele entrou em combate, entrou em Jerusalém, e os judeus foram todos para o templo era muito grande. Entraram em Jerusalém e foram no templo, e só tinha o templo para eles tomarem. Aí 2 generais convenceram o Sestio de recuar. Quando convenceram de recuar, era o ano 66, eles convenceram de recuar. Quando eles recuaram,
eles entraram num desfiladeiro, e os judeus viram que eles tinham recuado, e os atacaram, e dizimaram as tropas romanas, que teriam todas as condições de vencer. O que aconteceu? Aquilo que o próprio Flávio Joséfo fala, eu estou com um texto aqui, no final aqui ele fala a seguinte frase relatando o que aconteceu. Ele diz assim: os judeus despojaram os mortos, reuniram os despojos, voltaram a Jerusalém com clamores de vitória, tendo perdido poucos homens, apenas ao passo que, ao lado dos romanos, o número de mortos, tanto de suas tropas como de seus auxiliares, foi de 4.000 soldados de cavalaria, 380 de infantaria e 380 de cavalaria. Isso aconteceu no 8º dia de novembro, 12º ano do reinado de Nero. Aí ele fala assim, que isto foi uma dádiva de Deus para que os judeus pudessem sobreviver, que senão o massacre teria sido completo. Ou seja, os próprios judeus, que não estou falando de Jesus, os próprios judeus perceberam que Deus interferiu na história para salvar um remanescente. E por que essa passagem está dizendo isso? Sabe que Jesus estava dizendo assim? Vocês cristãos que vão estar em Jerusalém, eu vou dar um tempo para vocês escaparem, mas quando vocês verem a tropa romana, não volte nem para casa, saia correndo. Não vá, nem pegue roupa, saia correndo, porque essa destruição vai chegar, e é bom que você saia de lá. Mas eu vou abreviar os dias, porque senão não escapava nem judeu, nem cristão de Jerusalém, não escapava nada. E o que foi que aconteceu? Quando essa perseguição que eu falei do Sestio aconteceu, quando eles recuaram, os romanos recuaram e eles ganharam a Primeira Guerra, um monte dos nobres de Jerusalém debandaram, saíram desembestados e evacuaram e abandonaram aquela cidade, ou seja, restou um remanescente pequenininho e todos os crentes saíram correndo, espalhados por tudo e foi canto. Ou seja, deu tempo do Império Romano se retomar, trocar o general, colocar o general Tito, 4 anos depois foi lá e massacrou aquele lugar. Mas por que eu estou falando isso? Para você compreender que Jesus avisou os discípulos que o trator ia passar por cima dos judeus e que vocês cristãos aproveitem a brecha do tempo e escapem. Jesus estava controlando a história do que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer, ele disse, não, mas eu vou dar um tempo para vocês salvar vocês vão se salvar. Vocês crentes, vocês que estão sendo perseguidos pelo meu nome, eu vou dar uma brecha de tempo para vocês escaparem. E ele falou isso. Só que isso aí, queridos, a pergunta é, e a grande tribulação? E essa é a parte que eu vou falar essa única vez. E a grande tribulação? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver até agora com a grande tribulação. Você não vê a grande tribulação. Você vê a destruição de Jerusalém e foi uma mortandade absurda. O texto muda e termina e diz que Jesus volta. Cadê a grande tribulação, irmão? Então eu vou terminar com essa passagem, com textos bíblicos que eu vou ler em preto e vocês vão ler a parte em amarelo, para vocês compreenderem agora a grande tribulação nessas duas passagens, e a gente nunca mais vai ter essa dúvida. Espero eu, desejo eu. Mateus capítulo 5, verso 10, diz a Bíblia, bem-aventurados os que, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 1 Tessalonicenses 3, versos 3 e 4 diz, para que ninguém se comova porque vós mesmos sabeis que, pois quando ainda estávamos convosco, vos predizíamos que, como sucedeu e vós sabeis. Atos 20, 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que, bem comum essa passagem, né? Tem bem mais. 2 Coríntios 4, 11, diz o quê? E assim nós que vivemos por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Hebreus 10, 32 e 33 diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, vamos ler, galera, porque dá um medo de ler, mas tem que ler. Em parte, fostes feitos espetáculo com... e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Na Bíblia só tem 2 versos que usam a palavra, essa palavra de Mateus 24, 21, se você abrir aí na NVT não tem grande tribulação, na NVI não tem grande tribulação, na NAA não tem, tem uma versão que fala em grande tribulação, o nome de grande tribulação é Megaplicis, tudo bem, está lá, único lugar. Vamos ler essa passagem? Porque
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Pelo que eu já lhe ensinei, Mateus 24 está tratando de quê? Da destruição de Jerusalém. E ele avisou, vai ter uma grande tribulação, como nunca houve, nem nunca haverá. Então preste atenção, nunca haverá um dia terrível como aconteceu em Jerusalém. Nunca aconteceu, nem nunca acontecerá um dia mais terrível do que aconteceu na destruição de Jerusalém. Grande tribulação, está escrito lá. Irmãos, não tem nenhuma passagem do apóstolo Paulo sobre grande tribulação, nenhuma passagem de Judas sobre grande tribulação, nenhuma passagem de Pedro falando de grande tribulação, nenhuma outra expressão em outro lugar fala da grande tribulação. E por que os crentes falam tanto que vai acontecer uma grande tribulação? É uma tribulação isso, viu? Pelo amor de Deus. Esse negócio de ficar falando da grande tribulação, sendo que a grande tribulação, que a única passagem que tem é da destruição de Jerusalém. Mas tem uma passagem linda que eu quero que a gente leia. Vocês vão ler a parte vermelha. Eu vou ler a parte preta, tá? Parte vermelha é o diálogo de João, tendo visão no Apocalipse. E a parte preta é a descrição dos fatos. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, continua, em sabedoria e ação de graças, e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E aí eu leio, e um dos anciãos me falou dizendo: quem são e de onde vieram? Irmãos, só tem 2 multidões de salvos na Bíblia. Uma do Apocalipse capítulo 7, que mostra que tem 144 mil judeus, que não é multidão, 144 mil conta. E essa outra multidão, que ninguém pode contar, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Uma multidão incontável de salvos e remidos, que foram lavados no sangue do Cordeiro. Está escrito aí. João viu a minha pessoa e a sua pessoa. João nos viu lá, irmãos. Isso é um negócio tremendo. O camarada está aqui no ano 90, que ele está vendo no ano 90, mas ele está vendo a multidão, cumprido o mandamento de evangelho, será pregado a todas as gentes, então virá o fim. Ele viu isso. E então, disse-lhe: Senhor, tu sabes. E agora você vai ver o que é. E ele disse-me, lê para mim. Por isso estão diante do trono e servem dia e noite. Com a sua sombra, mas não acabou a bênção. Nunca mais terão fome. Aleluia. Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmão, nós fomos convocados por Deus para viver vida de perseguição, vida de tribulação, e o chamado do Senhor nunca vai abaixar o preço para ninguém. O que nos espera, como disse Paulo, é prisões e tribulações. Essas coisas estão claras da parte de Deus para mim e para você. Se você não tem ouvido este evangelho, se o evangelho tem sido somente a facilidade, a prosperidade, a cura, o saldo bancário, você não está ouvindo, não entendeu o evangelho. O evangelho, o elemento que Jesus prometeu: vocês serão odiados pelo meu nome. Nós temos que estar compreendendo
que o Senhor vai enxugar lágrimas de quem chora, não de quem ri. Não é simplesmente eu vou pegar o seu sorriso e vou transformar em pulo e festa. Eu vou transformar a sua lágrima em alegria. Porque Ele sabe o quanto você sofre por amor ao Evangelho. Você esposa de um marido descrente. Você filho de um pai descrente que lhe persegue. Ele lhe persegue porque você pertence à luz. Você é luz e lá tem trevas. E você vai ser perseguido mesmo. Mas o Senhor está recolhendo as suas lágrimas na dificuldade de testemunhar e viver o Evangelho de verdade. A grande tribulação, irmãos, é a vida. A vida cristã é a grande tribulação, irmão. Não tem nenhum versículo da Bíblia que diga que tem um tempo de grande tribulação, porque não vai acontecer um tempo pior do que o já aconteceu. O pior tempo já aconteceu. Agora, o seu tempo é que você tem que fazer acontecer para a glória de Deus. Os judeus viveram o que viveram porque não tiveram temor de Deus. Sofreram o que sofreram porque foram profetas e mais profetas falando, eles não dando ouvidos, irmãos. Profetas morrendo, irmãos, a Bíblia diz que muitos foram cerrados. Você sabe como foi que Isaías morreu? Isaías não morreu cerrado, deitado por aqui não, irmão. Isaías morreu cerrado por aqui. A serragem de Isaías foi por aqui, ó, cortado por aqui. Começa a cortar por aqui, vai subindo até cortar a cabeça. Esses homens foram torturados desse jeito. E a história da igreja é morte, sofrimento, perseguição, todo o tempo. Eu passei um link para os líderes de conexão agora, dessa semana que ministraram. E eles leram uma reportagem do que está acontecendo na Nigéria hoje. O Boko Haram disse, nós vamos dizimar os cristãos desse lugar. Mas antigamente eles dizimaram no norte da África, nos dias de Agostinho. Passaram lá depois de Agostinho, depois que Agostinho viveu, aí passaram os muçulmanos, foram tomando e mataram todos e acabou a igreja. Esse é o lugar da igreja. O lugar da igreja é pagar o preço de crer e ter uma morada eterna para enxugar os seus olhos toda lágrima em Jesus Cristo. Não é um movimento de sucesso, um movimento de felicidade. A felicidade nossa é a eternidade com Jesus. Este é um chamado que não pode mudar. Você não pode substituir por riqueza, substituir por igreja grande, substituir por dinheiro. Não existe isso. Na Bíblia não tem isso. Olha aí o texto último dessa noite, 2 Timóteo 2, verso 3 e verso 24. Eu leio a parte em preto, diz assim, tu, pois... Eu vou ler de novo, tu, pois, e você vai falar para a pessoa, bota o dedo assim na pessoa. Tu, pois... De novo, tu, pois... Como bom soldado de Jesus Cristo, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Irmão, se você estiver sofrendo por amor a Jesus, agradeça e louve, porque você foi chamado para ser sofredor. 2 Timóteo 3,12 diz assim, toda a igreja vai ler agora, em nome de Jesus, esse é o último versículo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Grande tribulação é a vida, irmão. A vida da igreja na terra, eu não estou sozinho. Hoje eu descobri que Agostinho crê exatamente nisso. Eu vou ler aqui para vocês. Eu descobri que Agostinho fala exatamente isso. Aqui, na visão de Santo Agostinho, 354 a 430, o milênio refere-se à igreja onde Cristo reinava com os santos, como rei de Deus, e a era presente, antes do retorno de Jesus, constitui a era da tribulação descrita no Novo Testamento. Eu descobri isso agora de tarde, que depois que eu já tinha feito um PowerPoint, eu descobri que Agostinho disse, grande tribulação é a época que a gente vive. O que a gente vive é tribulação para ficar firme, para ser fiel. Irmãos, é mais fácil você morrer por Cristo do que viver por Cristo, muito mais fácil. Morrer por Cristo, você tem aquela luta naquela hora, mas eu quero dizer para você uma coisa. Todos os que morreram por Cristo, na era dos mártires, todos eles dizem, está escrito isso, que eles recebiam um dom, o dom do martírio. Os caras estavam morrendo e a dor eles não sentiam. Eles estavam sangrando e cantando. Como é que pode essa pessoa passar por isso? É porque o Senhor se faz presente na hora da angústia, porque o Senhor prometeu, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. O Senhor se apresenta com aquela pessoa que sofre.
Sofrer por amor de Jesus não é difícil. Difícil é viver no sofrimento glorificando. Difícil é viver na dificuldade dando testemunho. Viver, abraçar o sofrimento que nos foi destinado e dizer: Senhor, se alguém entrar aqui, não vai ver um ai, vai ver um glória. O cristão, ele é do céu. O cristão já é do céu. Ele só está aqui por um tempo, porque Deus deixou ele aqui, porque ele serve para alguma coisa. Ele serve para brilho. Ele serve para mudança. Ele serve para testemunho. Por isso que ele está aqui. Você está aqui para isso. A vida chama você não para o sucesso. Quem chama para o sucesso é Satanás, que vai te prendendo pela terra e vai te enraizando. Você fica aqui. Você sabe que isso aqui é grande tribulação. Essa vida, você está solto dela. Você está livre disso aqui. Você está leve. Senhor, me leve. Vou confessar uma coisa para vocês. Guilherme está assistindo. Quinta-feira passada eu perguntei: quantos querem morrer e experimentar a ressurreição? E quantos querem estar vivos para a volta de Jesus? Paulo mesmo disse que queria. Não foi? Eu li para vocês. Por isso que não existe grande tribulação, porque Paulo não ia passar por uma grande tribulação, porque não existe. Ele estava vivo. Quando terminou, falar com Fernanda, aí Fernanda falou assim: eu lá no meu lugar respondi: eu quero morrer, que eu quero experimentar a ressurreição. Aí Guilherme me acessou e falou: Niles, é errado querer morrer só para experimentar o mesmo que o meu mestre experimentou? Eu falei: não, é lindo isso. Algumas pessoas querem seguir o caminho de Jesus, seja para morrer, seja para ressuscitar, seja para viver como Jesus o tempo todo. Mas na hora da pergunta, é claro que eu botei pressão para você não acertar. Claro que eu boto a pressão, mas entenda, queridos, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu posso estar pregando profeticamente, irmão. Várias vezes já falei, as coisas aconteceram. Várias. E se eu estou pregando e vai acontecer? Você será um covarde? Porque as lágrimas serão enxugadas lá em cima, meu irmão. Então chore aqui para a glória de Deus. Testemunhe pela glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Você não vai conseguir abaixar o preço. Porque se você abaixar o preço, não é mais evangelho. Você não o tem. O evangelho já tem o seu preço. E o seu preço é a sua vida por inteiro. Por isso, vomitar-te-ei da minha boca que é morno. Ao frio, que seja morno, que seja quente. Mas ao morno, vomitar-te-ei. E é o quente que diz Jesus: para mim tanto faz o seu morrer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, queridos? Você vê que não se trata de curiosidade escatológica, você está vendo que não é? Eu falei uma coisa para você, que você não vai ouvir em lugar nenhum. Nenhum, eu estou dizendo a você sem medo de errar. É uma loucura falar um negócio desse. Não existe grande tribulação. E todas as vezes que eu falo isso, citando Apocalipse, ninguém até hoje me contestou, irmão. Eu disse, no grupo de debates, eu coloco isso aqui. Não existe grande tribulação. A grande tribulação é a vida cristã que foi chamada para sofrer. É isso que é grande tribulação. Agora eu descubro que Agostinho pensa igual. Ou eu que penso igual a ele, claro. Ou seja, a gente tem que viver sério, irmão. A gente tem que viver de cabeça, a gente tem que viver inteiro. Amanhã você tem uma chance de ir para o seu trabalho e fazer diferente do que todos os dias que você fez na sua vida. Amanhã é o dia de você levar 40 dias por Jesus e fazer a diferença onde você estiver. Amanhã é o dia de você orar por uma pessoa. Você estava olhando para ela, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode voltar a qualquer momento, porque é muito mais fácil do que o outro jeito. Não, eu tenho que, peraí, vem cá. Se Macron for anticristo, não, vamos esperar se manifestar, porque quando se manifestar, Jesus vem. Não, acabou isso, irmão. Não tem negócio de esperar Macron, esperar aquele cavaleiro do Apocalipse na Olimpíada. Jesus, tem misericórdia, perdoa meus pecados. Jesus, o cavaleiro do Apocalipse. Não é assim. Não é assim. Aqueles sinais de se cumprir, acabou tudo. Qualquer hora, os céus rompem, Jesus desce e estabelece o seu reino e pune os maus. Qualquer hora. E eu quero estar lá, irmão. Eu quero estar lá. Eu estou louco para esse dia chegar. Eu não aguento mais esse Brasil. Eu não aguento mais esse mundo. Estou incompatibilizado. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Jesus falou com você, irmão? Jesus chamou você para a vida radical, sim ou não, irmão? Jesus chamou você para ser uma testemunha, irmão?
Nunca mais faça uma oração: Jesus, por que tanta perseguição? A resposta de Jesus para você é: bem-vindo ao clube, filho. Já está dada a resposta, está na Bíblia. Você vai ser perseguido. Senhor, o que eu faço nessa perseguição? Essa é a resposta. O que eu faço, Senhor, com essas ações que as pessoas têm contra mim? Senhor, o que tu queres? Bom, aí você acertou. O pedido de oração é para dar graça. O Senhor dá graça aos humildes. Eu queria que, se você hoje tem uma entrega ao Senhor, como você nunca fez, você viesse aqui, dobrasse o joelho aqui, nesse palco aqui, e dissesse: Senhor, eu estou aqui, Senhor, para o que der e vier. Senhor, a minha vida é tua, Jesus. Eu quero que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quer. Jesus, eu sou teu. Queridos, a entrega é um momento tão importante. A gente precisa romper coisas que a gente se apega. A gente precisa romper medos que a gente tem. A gente precisa romper coisas que a gente se apega. A gente tem que romper. O Senhor morreu na cruz nu. A gente tem que se despedir tudo por Ele. A gente tem que viver tudo para Ele. Ele vai, num dia que nos receber na glória, a gente vai estar de tempo todo perante Ele servindo, e o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor vai estar conosco todo o tempo. Estaremos reinando. A palavra de Deus, é bom eu falar isso. A gente vai reinar sobre as nações, vai reinar sobre os ímpios, vai reinar sobre povos, vai reinar sobre nações. A gente vai reinar. Ok, mas isso é no futuro. Aqui agora é tempo de vida verdadeira, testemunho verdadeiro, vida séria, vida comprometida. Vamos orar nesse momento, e você sai do seu lugar a hora que você quiser, vir à frente, fazer o que tipo de oração que você quiser, em nome de Jesus. Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, muito obrigado, Jesus, por este chamado radical, porque a tua vida foi radical. Não é nem um chamado, Senhor, é a tua vida. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, que foi capaz de dizer aos discípulos: olha, quando virem as tropas romanas, sai correndo, porque é uma chance que eu estou te dando. Senhor, obrigado por tua misericórdia, Senhor, conosco. Obrigado pela instrução da tua palavra, Senhor. Obrigado pelas tuas advertências. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala para o morno também. Jesus, o Senhor fala para o frio, para o quente, para o morno, para todos. Jesus, nós estamos aqui, eu quero dizer bem claro, Jesus, nós não estamos brincando com o Senhor. Eu sei que o Senhor não está brincando conosco, mas nós estamos te levando a sério, Jesus. Eu não sei o que significa, Senhor, esta palavra para o futuro desta igreja, desta cidade, deste país. Jesus, os dias prometem a tua palavra, se avizinham cada vez piores. Os ímpios vão de mal a pior. Tu tens a tua presença, a tua proteção, mas nós estamos aqui, Senhor, para mais do que proteção, para mais do que evitar problemas. Nós estamos aqui, nós somos Deus, nós pertencemos a Ti, o nosso corpo é Teu, o nosso tempo é Teu, o nosso emprego é Teu, as nossas oportunidades são Tuas oportunidades, os nossos amigos são Teus, meu Deus. Nós estamos lá porque o Senhor os ama, nós estamos perto deles porque o Senhor os quer alcançar, nós estamos disponíveis ao Senhor porque o Senhor nos tem para o Teu propósito. Toma nossas vidas, Jesus. Rompe cadeias esta noite. Rompe cadeias de medo, Jesus. Rompe cadeias místicas, religiosas, coisas que são simplesmente crenças falsas. Rompe essas coisas. Nós somos, Senhor, exatamente aqueles que estão sentados e te perguntando como será o fim. Aceitamos o teu decreto de como será o fim, e nós estamos neste fim contigo, Senhor. Nós queremos ver o Senhor rasgar o céu, Jesus, vir estabelecer o seu governo, o que nós queremos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E enquanto não vens, dispõe de nós. Essas cadeiras precisam, Senhor, ser enchidas pelo nome do Senhor. Essas cadeiras precisam vir pessoas, Senhor, que precisam, Senhor, entender o evangelho genuíno, um evangelho real, um evangelho verdadeiro, que os tira do mundo, ainda que faça deles inimigos do mundo, mas, Senhor, que salva-lhes da eternidade perecendo sem o Senhor. Jesus, dá-nos a chance de ganhar muitas vidas, dá-nos a chance, meu Deus, de ser sal neste mundo, de ser luz neste mundo, Jesus. Dá-nos a chance e a oportunidade, Senhor, de cada dia fazer do nosso tempo, do nosso dia, o último dia da nossa vida.
Senhor, e nós desejamos que o Senhor venha, por favor, desejamos isto. Senhor, dissipa todo pecado. Passa do teu sangue esta noite sobre cada coração. Senhor, traz sonhos para o teu povo. Quando forem deitar, que o Senhor fale em sonhos, por favor, Senhor. Fale em sonhos com cada um dos teus filhos. Senhor, enche com teu espírito cada um, Senhor, para que eles se movendo amanhã, se movam no espírito. Façam as coisas movidos pelo poder do teu espírito. E assim as suas ações sejam, Senhor, com grande resultado para a glória do Senhor, Pai. Nós oramos que tudo isso é para a tua própria glória e teu próprio louvor, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Que Deus abençoe você e que a sua vida seja um poderoso testemunho nesse mundo em que você vive. Deus te abençoe.